Terceiro Milênio, nesta noite, entrevista Luiz Geraldo Benetton, psiquiatra, analista do Centro de Saúde da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo. Então, doutor, nós estamos falando sobre masculino e feminino equilibrados no campo médico, e não só no médico, para o masculino e só na enfermeira para o feminino. Como sair disso? Como um médico pode gerir mais o seu lado materno, por assim dizer, fazendo uma brincadeira? Mas eu gostaria de ser tratado por um médico mais feminino. Mais feminino, né? Mais materno, né? É isso. Quando a pessoa adoece, ela dá uma regredida na psicologia dela, ela fica mais neném. Então, a complementação natural seria mesmo uma abordagem mais maternal, menos fria, menos incisiva, tão diretiva, tão resolutiva, né? Embora o médico sempre diga, eu preciso ser frio porque assim sou mais cientista. Existe a ciência e a arte médica, né? E existe o ser humano que está ali precisando das duas abordagens, né? Então, essa abordagem apenas tecnológica, ela não preenche a necessidade do ser humano, quanto mais quando ele está enfermo lá, né? Agora, esse equilíbrio, né, seria a pergunta que ele estaria fazendo, né, esse equilíbrio do masculino e do feminino, né? Então, o princípio masculino, que tanto o homem quanto a mulher tem dentro de si e exerce, ele pode ser puxado culturalmente e valorizado nessa coisa de ser mais resolutivo, mais resolubilidade, com mais determinação, uma definição, rapidez. E o feminino? Pontual, e agora o feminino pontual, né? Agora o feminino, ele complementa, porque é importante não ter a competição entre os dois. Não é um ou outro, é um e outro, né? E basicamente o princípio feminino, entre outras formas de dizer, ele poderia ser visto como um princípio de acolhimento, um princípio de receptividade, um princípio de timing, um princípio de saber compreender o outro. E eu estou perguntando porque quando, né, o senhor me diz isso, eu fico pensando muito na anamnese, né? Nessa coisa da história que o médico necessariamente tem que colher do seu cliente, né, do paciente. É aí que eu teria oportunidade de exercer esse lado de acolhimento, de compreensão, de atenção, dessas características que o senhor está falando como princípio feminino. Olha, o mais importante é a entrevista que a pessoa vai ter, né? Assim, o contato. A anamnese é um protocolo que se ensina na prática acadêmica e aquilo lá é um guia simplório do que pode ocorrer depois na prática. O que infelizmente acontece é uma fixação da anamnese na memória do profissional e ele não sai daquilo. Então ele se vê completo se ele tirar todo aquele conjunto de respostas que já existem pré-determinadas, é uma coisa de estudante. Porque o profissional mesmo, já maduro, já pronto para receber a outra pessoa, ele deverá ter um jogo de cintura, deverá ter uma capacidade de receber o outro conforme o outro se apresenta, e principalmente, aí que entra o princípio feminino, numa intenção de compreensão. Porque a compreensão, ela abarca, ela acolhe. A explicação, ela alfineta, ela pontua. Então, a explicação, ela objetaliza. E a compreensão, ela torna a pessoa sujeito. Isso a gente sente realmente quando o médico, por exemplo, um detalhe muito simples, já te recebe dando a mão, ou te fazendo sentar com carinho, ou aquele que já está sentado, o velho estereótipo, cabeça baixa, nome, tem plano, qual é o número? A anamnese começa por aí, né? Agora, sabe, eu estou pensando, porque agora conversando, me veio muito a ideia de, por exemplo, quando eu penso em alguma coisa aguda, né, eu fiquei pensando muito no masculino, né, pensei na emergência, por exemplo, né, eu tenho que interferir, está sangrando, para de sangrar. Agora, eu fiquei pensando nessa coisa do crônico, que o senhor mesmo colocou no primeiro bloco, né, em que eu não vou curar alguém, mas que eu vou ter que acolher isso a vida inteira. Dá para fazer essa comparação? Olha, numa emergência, se a pessoa está inconsciente, e vamos tornar isso simples, aí você pode abusar do princípio masculino de fazer massagem, dar choque, essa coisa. Agora, se ela está consciente e depois ela relata como foi o atendimento, ela vai dizer que faltou alguém que lhe falasse, fique calmo, que pegasse na mão, que isso qualquer um pode fazer. Não precisa ser, chama a enfermeira para fazer isso, né? Isso é absurdo. Né? Agora, quanto aos crônicos, né? Os crônicos realmente eles carecem exatamente de cuidado, e o cuidado em relação ao crônico choca
principalmente na categoria dos médicos, com aquela obstinação da cura. Então, existe uma frustração interna, discreta, tácita, né, na categoria, no que toca a não estar curando ainda. Porque isso mexe com a impotência, mexe com aquela necessidade da pessoa estar sempre vitoriosa, estar sempre... Então, conviver com pessoas cronicamente enfermas é, de certa forma, conviver com a própria fraqueza, com a própria vulnerabilidade, que está lá no fundo do mito do médico, que é o curador ferido, que é um mito antiquíssimo, né? Como todo bom mito, né? Mas atualizadíssimo também, como todo bom mito, que faz com que as pessoas que se dirigem a esse campo profissionalmente trazem consigo alguma sensibilidade a ter compaixão. E acabam, pela dureza da profissão, pelas defesas que vão se formando, a se distanciar dessa prática ou dessa sensibilidade. Quer dizer, no seu arquétipo interior, na sua alma, o médico, ele não perdeu esse equilíbrio entre os dois princípios. Quem sabe é a rotina cotidiana que às vezes... Deforma. Vai fazendo com que as defesas vão surgindo, são defesas de racionalização, aí começam a surgir filosofias estruturais. O médico tem que ser frio, o médico assim. Algumas não são boas destas defesas? Você tem defesas que neurotizam ou que não neurotizam. Defesas que se tornam neurose ou defesas que defendem. Quando defende demais, você se enrijece, aí já cai... Couraça. Aí já vira uma couraça, aí já não é tão bom. E o que ganha um paciente quando ele encontra um profissional da área de saúde que tem em si esses dois princípios? Que benefício maior tem? Olha, do ponto de vista empírico, simplesmente empírico, se cada um se lembrar ou se colocar no papel de um enfermo, o lucro é absoluto. A sensação de cada um de ser bem cuidado, sim, até fui curado. Mas a pessoa gosta de ser curada, é evidente, mas ela sabe por intuição, por instinto, que ela vai voltar a adoecer de alguma coisa. Ninguém passa sem nada a vida toda. E cada vez que tem algo, o cuidar entra quase que como um primeiro momento de acolhimento. Do ponto de vista não agora empírico, mas pegando assim trabalhos, o que existem de estudos mostram aumento de imunidade nas pessoas que sentem confiança, que têm esperança, basicamente. E isso é o trato. Uma pessoa enferma, se passar uma rasteira no pilar da esperança, isso aí é atrogenia. Você está prejudicando mais ainda a pessoa. O senhor já sabe de algum lugar que tem esse novo hospital, que tenha como pilar fundamental a esperança, como princípio interno dos médicos, eu sentir o que o outro sente? Olha, local geográfico, não sei. Agora, que essa mentalidade está começando a entrar, ela está, felizmente. Até porque começou a ficar impossível esconder isso. Certo. Começou a ficar... A população já sente isso. E a própria população dos profissionais já começa a se ressentir disso. Alguma coisa deu errada nisso. Como é que eu me fantasio, me projeto sendo no futuro uma pessoa que vai ajudar o outro, não sei o que lá, não sei o que lá, e começo a padecer desses estresses todos, de depressões. Mas onde foi o erro? E é isso que dá para falar, então, com relação a quais são os benefícios que o próprio profissional tenha quando ele tem em si isso, né, o feminino e o masculino? É o tal do caminho do meio, é o equilíbrio, não é? Você fica uma moeda falsa se você não tem as duas faces, não é? Então, é mais ou menos nesse aspecto de um equilíbrio, da saúde estar no equilíbrio, coisas assim, né? Então, não há dúvida quanto ao benefício para o profissional dessa partilha de valores, né? Isso não tem dúvida. Doutor Luiz Geraldo, muito obrigada. Foi um prazer tê-la aqui. E quem nos acompanhou viu a importância de nós trabalharmos no caminho do meio, que é isso de não esquecermos da importância da resolutividade, da ação, da pontuação nas coisas, mas que o mais importante é a manutenção da vida nas suas diferentes formas, com seus limites e com seus ciclos de saúde e doença, que é o que faz quando nós cuidamos de alguém. Uma boa noite e até mais. Obrigada. Boa noite, doutor. Prazer. Muito obrigado.